Olá! Hoje é quinta-feira, véspera de Sexta-feira Santa, estamos próximos da Páscoa e é um momento ideal para nós conversarmos sobre realidade, imaginação e fantasia dentro do método Montessori. Para Maria Montessori, a distinção entre imaginação e fantasia é necessária. Para ela, a imaginação da criança se desenvolve a partir da compreensão da realidade. Nós estamos conversando aqui sobre crianças de 0 a 6 anos de idade. A criança, quando nasce, vem sem entender nada, sem compreender como é que esse mundo funciona, como é que existe tudo isso, né? Ela chega com tudo pronto e ela tem que entender tudo, e é tudo desafiador, é tudo difícil. Ela tem que compreender, por exemplo, o que é uma criança, o que é um adulto. O que é um animal, o que é um ser humano. O que é um homem, o que é uma mulher. Para ela é tudo desafiador, é tudo novidade. Então, a tarefa de compreender a realidade demanda diversos fatores por parte dessa criança, né? Primeiro, olhar, observar essa realidade. Segundo, absorver essa realidade. E isso ela faz sozinha. Explorar a realidade, absorver a realidade, ela faz sozinha. Mas é necessária a participação do adulto para que essa criança consiga interpretar essa realidade. Ela consegue perceber que existe uma diferença entre o cão e o ser humano, né? Entre o animal e o ser humano. Mas para que ela entenda que aquilo é um animal e que isto é um ser humano, ela precisa da ajuda do adulto, especialmente com vocabulário e com explicações mínimas do que é ser um animal, do que é ser um ser humano. Aí fazendo a diferenciação, claro, entre o animal não racional e o animal racional, né? Então, a criança necessita do adulto para sua interpretação da realidade, para a compreensão total da realidade. Para Montessori, a partir dessa compreensão, a imaginação poderia surgir. Por exemplo, uma criança que veja a mãe todos os dias pegar um alimento em cima da geladeira, por exemplo, pão de forma, em cima da geladeira e colocar na mesa, né? Aí depois ela vê o pai pegar a geleia, por exemplo, de cima do micro-ondas e colocar na mesa. Aí ela vê o irmão pegar a jarra de suco de cima da pia e colocar na mesa. Essa criança entende que as coisas ficam lá em cima e ela tem que acessar esse lugar. E aí, em algum outro lugar da casa, existe um banquinho ou uma escadinha que ela usa. Ela usa para subir, por exemplo, para lavar as mãos na pia do banheiro. Ela aprende que, subindo naquilo, ela acessa algo que fica mais alto. E ela aprende que na cozinha os alimentos ficam mais altos. Então, pegar aquela escadinha ou aquele banquinho, levar para a cozinha e pegar a geleia do micro-ondas, o pão de forma de cima da geladeira, a jarra de suco de cima da pia, é um ato de imaginação, né? Pode parecer seco falando assim, mas é um ato de imaginação. Depois, num outro momento, essa criança vai fazer um desenho. E esse desenho vai retratar a cena da família, por exemplo, tomando café da manhã. Ou vai retratar ela brincando com o irmão no quarto dos dois. Vai retratar alguma coisa que faz parte da vida dela, da vida real dela. Isso é a imaginação. É a elaboração da inteligência em cima de dados da realidade. É assim que Montessori compreende a imaginação. A fantasia, por sua vez, é um conceito diferente para Maria Montessori. Trata-se de uma mentira do adulto imposta à criança. Isso é polêmico, então eu peço a vocês um pouco de paciência para tentar compreender esse conceito de Montessori. A imaginação parte da realidade para a elaboração da inteligência em cima da realidade. Enquanto que a fantasia... Então a imaginação é a elaboração da inteligência em cima da realidade. E é da criança, parte da criança. A criança compreende o mundo e a criança elabora em cima desse mundo. A fantasia, por sua vez, ela parte do adulto. O adulto dá algo para a criança e a criança aceita aquilo vindo do adulto. Exemplos disso são os contos de fada, por exemplo. Não existe nada mais inverossímil do que uma menina que caminhe pelo bosque, converse com um lobo, esse lobo descubra na conversa onde fica a casa da avó da menina,
vá até a casa da avó da menina, devore essa avó, mas deixe as roupas intactas, fantasie-se com as roupas dessa avó, deite na cama e se cubra até o nariz com as cobertas dessa avó, espere chegar a menina, converse com essa menina, convença a menina a chegar bem perto dele, devore essa menina. Né? Não existe nada mais inverossímil do que isso. E, no entanto, o adulto impõe à criança essa história e a criança acredita nisso. Mas isso confunde a mente da criança. E confunde por quê? Primeiro porque lobo não fala. Ponto. Lobo não fala. E nós fazemos essa criança acreditar que lobo fala. Nós repetimos, né? Nós damos a história dos 3 porquinhos, nós damos a história com o lobo mau, nós damos um monte de histórias em que os animais falam, né? A Cinderela, que tem os 3 ratinhos que falam também. Nós damos um monte de histórias nas quais os animais falam, e isso confunde a criança. Não é que ela fantasia um mundo, não é que ela cria um mundo de fantasia. Ela acredita na nossa imaginação. O ato de imaginar um lobo falando é um ato adulto. Um adulto escreve a história do lobo que fala. Isso é a imaginação do adulto. Ele sabe que aquilo não é real e, no entanto, ele escreve sobre. É a imaginação dele. Mas para a criança é fantasia. É algo imposto pelo adulto em cima do que ela vai deixar de compreender a realidade e elaborar uma ilusão sobre a realidade. Então, na verdade, dar fantasia para a criança é uma forma de confundir a criança em relação à própria realidade. Fora que, de um certo ângulo, de um certo ponto de vista, é um ato imoral. Né? Existe uma perspectiva a partir da qual a gente pode tratar isso. Nós dizemos para a criança não mentir o tempo todo. Nós dizemos a ela, não minta, não minta, não minta, não minta. E aí chega a Páscoa e nós dizemos, o coelhinho da Páscoa te trouxe os ovos. Chega o Natal e nós dizemos, se você for um bom menino, uma boa menina, o Papai Noel vai te trazer presentes. Nós não só estamos mentindo, como nós também estamos chantageando. Né? Nós ensinamos para a criança, por exemplo, né? Coelhinho da Páscoa, o que trazes para mim? 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. Coelhinho da Páscoa, que cor você tem? Azul, amarelo, vermelho também. Então, nós estamos ensinando essa criança que o ovo vem de um coelho, que é o primeiro erro conceitual. Depois, que a criança depende de um coelho e não dos pais para ter o ovo. E terceiro, que é muito legal ter 3 ovos, que não basta um ovo só. Quando nós sabemos que a quantidade de açúcar contida em um ovo é muito mais do que uma criança deve consumir. Né? Então tem um monte de erros contidos em uma música que é singela, que é bonita, da Páscoa. É uma música que é legal. Mas ela é legal depois dos 6 anos de idade, quando a criança consegue diferenciar aquilo que é real daquilo que não é real. Enquanto ainda é difícil para ela diferenciar o que é real do que não é real, fazer pegadinhas, né, as pegadas, digo, do coelho na casa com talco ou com farinha, para a criança encontrar os ovos, é divertido para o adulto e até pode ser divertido para a criança, mas é divertido por motivos diferentes. Para o adulto é divertido porque ele vê na criança uma inocência que ele não tem e que ele pode enganar. Na verdade, aquela criança está caindo numa mentira que o adulto criou. E é isso que o diverte. Né? De uma forma amorosa, não de uma forma cruel, mas é isso que o diverte. É a inocência daquela criança acreditando e não imaginando naquilo que o adulto contou para ela. Né? Para a criança, no entanto, o que a diverte é uma fantasia que não partiu dela, partiu do adulto. O adulto disse a ela que existe o coelho. O que a diverte é uma fantasia, uma ilusão errônea, errada, de realidade, de que existe um coelho que deixa aqueles ovos. Quando seria, por exemplo, muito mais legal os pais levarem a criança para escolher um ovo de Páscoa, se querem dar um ovo de Páscoa. Ou trazerem para casa chocolate, derreterem aquele chocolate em formas com a criança e terem chocolates feitos na forma junto com a criança. Tem um monte de coisas que seria possível se fazer na Páscoa, incluindo o chocolate, para aquela criança não se sentir excluída da turminha porque ela não tem chocolate.
e que não partem de uma fantasia, que não partem de uma mentira. Por outro lado, agora existem musiquinhas politicamente corretas do Coelho da Páscoa, né, que dizem alguma coisa como: coelhinho da Páscoa, o que trazes pra mim? Beterraba, cenoura, tomates, assim, e por aí afora, né? Um monte de legumes, um monte de frutas, um monte de verduras. A música também é legal. Se nós conseguíssemos mudar a interpretação da Páscoa para uma alimentação mais saudável, seria fantástico. Mas o principal continua. O Coelho da Páscoa continua. A ideia de que é necessário dizer para a criança que algo que não existe, existe e vai dar um presente para ela, continua. Qual seria a forma montessoriana de trabalhar isso? Seria levar para a criança a realidade. Seria contar para ela que os pais estão dando aquele ovo, que os pais estão fazendo um chocolate em forminhas com ela, ou fazer um doce, um biscoito com essa criança, um salgado, um lanche, junto com a criança para comemorar a Páscoa. Seria uma forma de fazer isso inserindo a criança no mundo real e inserindo para a criança valores como a generosidade, a compaixão, a companhia, né, o prazer de estar junto, o amor, dentro de um mundo que é real, sem precisar inserir esses valores por meio de um ser que não existe. Os sentimentos bons existem no ser humano, né? Nós somos cheios de sentimentos bons e esses sentimentos bons podem ser transmitidos à criança como fazendo parte da realidade, né? É muito mais interessante e muito mais bonito se educar uma criança para a paz dentro de um mundo que existe, do que tendo de inserir necessariamente seres que não existem para mostrar para a criança valores, sentimentos belos que fazem parte da natureza humana. Então essa é a mensagem de Páscoa do Lar Montessori, uma diferença entre imaginação e fantasia na perspectiva montessoriana. Obrigado e até a próxima.